O dono do restaurante permitiu que a cozinheira órfã levasse as sobras de comida para sua casa. Mas decidiu segui-la até sua porta e ficou incrédulo com o que viu. Larissa sonhava mais uma vez que estava caindo de um teleférico nas altas montanhas de Chiapas. Atrás dela, a cabine pendia perigosamente com o cabo rompido, e ela caía a uma velocidade aterradora. Paralisada pelo terror, antecipando uma morte certa, como sempre, o sonho se interrompia abruptamente antes de ela tocar o chão, e ela acordava em sua cama, suada e com um medo visceral apertando sua garganta. Esses pesadelos vão me perseguir para sempre, se perguntava, ainda ofegante pelo terror noturno. Este pesadelo recorrente começou há 2 meses, logo após o trágico funeral de seus pais. Eles tinham ido realizar seu sonho de passar férias nas montanhas de Chiapas, um sonho que sempre adiavam para levar Larissa às praias de Cancún durante sua infância. Mas, em sua primeira viagem sozinhos após Larissa completar 18 anos, ocorreu o inesperado: o teleférico se rompeu enquanto admiravam a paisagem deslumbrante. Dona Ana, a sábia e carinhosa vizinha que morava ao lado, tentou consolar Larissa no dia do funeral. Não chore, querida. Deus leva as almas no momento em que estão mais puras. Talvez seja melhor para eles partirem juntos com alegria no coração. As palavras de Dona Ana eram um pequeno consolo, mas os pesadelos de Larissa continuavam implacáveis e aterrorizantes. Com o amanhecer trazendo um novo dia, Larissa se levantou da cama, determinada a não se deixar abater pela tristeza e pelo medo. Ficar na cama só piorará as coisas, pensou, enquanto as velhas tábuas do chão de sua casa rangiam sob seus passos. Lembrou-se dos planos de renovação que seus pais tinham para casa, planos que agora teriam que esperar. Talvez eu devesse estudar meio período e trabalhar, considerou, embora soubesse que a educação à distância não oferecia a mesma experiência que a presencial. Nas semanas seguintes, Larissa enfrentou o desafio de se inscrever na universidade online, recebendo tarefas e buscando um emprego adequado. Mas a busca por trabalho se mostrou mais difícil do que imaginava. Sem experiência ou especialização, enfrentou várias rejeições e situações incômodas. Realmente não esperava essas dificuldades, refletiu com desânimo. Pensei que minha juventude e energia seriam suficientes para encontrar um lugar no mundo. Após outra entrevista frustrada para uma vaga de secretária em um escritório movimentado na cidade do México, Larissa caminhava pelas ruas perdida em seus pensamentos. Não queria voltar para a casa que agora parecia tão vazia e triste, um lembrete constante da perda de seus pais. Enquanto caminhava, pensava no que fazer a seguir, em como enfrentar os desafios que a vida adulta havia colocado abruptamente em seu caminho. Larissa não queria voltar para a velha casa que, assim como ela, parecia lamentar a ausência de seus pais. Enquanto caminhava pelas ruas, perdida em seus pensamentos, sua atenção foi capturada pela vitrine de um restaurante tradicional. Ali, um boneco de um ancião de barba branca vestido com um traje típico mexicano movia a cabeça, parecia ter saído diretamente de um conto folclórico. Ainda com a inocência de uma menina, Larissa se deteve para admirar o boneco artesanal. O boneco, com um leve sorriso em seus bigodes brancos, parecia transmitir uma mensagem de sabedoria e confiança. Não esteja triste, querida. Tudo na vida passa, isso também passará. Após alguns momentos de contemplação que a ajudaram a se acalmar, Larissa estava pronta para continuar seu caminho quando algo no degrau da entrada do restaurante captou sua atenção. Era uma carteira de couro, obviamente perdida por algum cliente. A princípio, hesitou, lembrando das histórias de golpistas nas ruas da cidade. Mas seu senso de responsabilidade prevaleceu. Querendo ajudar o desafortunado dono, pegou a carteira e entrou no restaurante. Bom dia, encontrei isto na entrada. Talvez o dono volte a procurá-la, disse Larissa ao jovem atrás do balcão, entregando a carteira. Não olhei o que há dentro, mas poderia haver documentos importantes. O jovem,
surpreso pela honestidade da garota, abriu a carteira e encontrou uma quantidade considerável de dinheiro, um cartão bancário e vários cartões de visita. Ao ver o nome no cartão, sorriu. Você pode devolver isso pessoalmente ao proprietário. Ele é o dono deste lugar e seu escritório está ali, naquela porta de madeira trabalhada. Ainda não deve ter percebido a perda. Sua honestidade merece ser agradecida. Você precisa de algo? A voz amável do jovem tocou o coração de Larissa, que, sentindo a falta de apoio familiar, começou a chorar, contando sua triste história ao amável e compreensivo desconhecido. Parece que o destino te trouxe até aqui, disse pensativamente o dono do restaurante, um homem mais velho com um olhar experiente, depois de ouvir a história de Larissa. Minha filha também se foi de casa e agora você perdeu seus pais. Vou te oferecer um emprego e um bom salário. Por agora, precisamos de alguém para lavar pratos, mas quem sabe o que o futuro reserva? Começa com coisas pequenas. Se alguém te ofender, venha diretamente a mim. Não se preocupe à toa. O que acha? Incrédula com sua sorte inesperada, Larissa secou suas lágrimas e, sem conseguir encontrar palavras, apenas assentiu com a cabeça, aceitando a oferta. Isso é estupendo, disse o homem, estendendo a mão. Meu nome é Joaquim Souza, sou o dono deste lugar. Bem-vinda à nossa família. Joaquim Souza, o proprietário do restaurante, era um homem de princípios sólidos e coração generoso. Aqui, todos são pessoas de bem. Não aceito desonestidade entre meus empregados. Os clientes são variados, mas, em geral, pessoas decentes. Tenho certeza de que você se sentirá em casa trabalhando conosco, explicou a Larissa com um tom acolhedor. Venha amanhã às 9 da manhã. O trabalho é humilde, mas é um começo digno. Você tem experiência na cozinha? Larissa, ainda emocionada, respondeu com um sorriso tímido. Sim, em casa eu sempre fui responsável pela cozinha, especialmente quando tínhamos convidados. Estou acostumada a lidar com o movimento e muitos pratos para lavar. Um ano havia passado desde que Larissa começou a trabalhar com Joaquim. O restaurante se tornou seu segundo lar, o ambiente era acolhedor e seus colegas amigáveis e solidários. Ela se dedicou ao trabalho com esmero e foi recompensada com amizade e apoio. Agora, com seus estudos universitários completos, não queria deixar o restaurante, especialmente depois que Joaquim aumentou seu salário. Começou a planejar a reforma da casa de sua família, um sonho que seus pais tinham. Uma noite, enquanto caminhava perto de um rio na cidade, Larissa ouviu um som surdo e preocupante. Era o choro fraco de um bebê vindo de um carrinho que uma jovem mulher segurava, parada à beira da água. A expressão da mulher era de desespero e dor profunda. Larissa se aproximou com cuidado, temendo o pior. A mulher, ao notar sua presença, se afastou da água, olhando para Larissa com olhos vazios e marcados pelo sofrimento. Não faça isso, queria dizer Larissa. Nunca desista. Mas antes que pudesse falar, o choro do bebê se intensificou, como se sentisse o perigo iminente. A jovem mãe, tremendo, confessou entre lágrimas: não sei o que fazer. Não tenho leite nem comida para meu filho. Estou sem casa, sem dinheiro. Larissa sentiu um alívio ao ver a mulher chorar, um sinal de que estava saindo do estado de choque. Sabia o que fazer. Em sua bolsa, o envelope com seu salário e bônus, um presente inesperado de Joaquim. Tome, é pela sua formatura. Eu teria felicitado minha filha, e seu pai faria o mesmo, ele havia dito. Agora, esse dinheiro era necessário para outra pessoa. Determinada, Larissa pegou a mão da mulher e disse com firmeza: vamos ao supermercado agora. Compraremos tudo que você e o bebê precisam. Não vai recusar. A mulher, chamada Juliana, estava atônita, mas acompanhou Larissa ao supermercado mais próximo.
Com o bônus, compraram fórmula infantil, fraldas, comida e tudo que Gabriel, o bebê de 3 meses, precisava. Decidida a ajudar até o fim, Larissa levou Juliana e Gabriel para sua casa. Enquanto preparavam o jantar, Juliana contou sua história com lágrimas nos olhos. Era um relato triste e familiar sobre um amor interrompido inesperadamente pela gravidez. O pai do bebê havia desaparecido, deixando Juliana sem recursos e apoio. Estava perdida, sem saber para onde ir, disse Juliana, enquanto Larissa ouvia atentamente, sentindo uma profunda conexão com a dor da jovem mãe. A história de Juliana estava marcada por tragédias. Depois de pagar 1 ano de aluguel adiantado, o pai de Gabriel desapareceu sem deixar rastro, nem um novo número de telefone. 3 meses após sua partida, Gabriel nasceu, um grito de vida em meio ao caos. Quando o contrato de aluguel expirou, Juliana se viu sem lugar para viver. Seu lar familiar já não era uma opção, ocupado por seu irmão mais velho com quem tinha uma relação irreparável. Sem sucesso em sua busca por um novo lar, a situação de Juliana parecia desesperadora. Como pode viver assim? Abandonar uma mulher grávida? Exclamou Larissa, indignada pela injustiça da situação. Ele sempre dormia tranquilo, respondeu Juliana, balançando suavemente o carrinho de Gabriel que dormia placidamente. Larissa passou a noite em claro, pensando em como poderia ajudar Juliana e Gabriel. Sem encontrar uma solução viável, decidiu na manhã seguinte deixar as chaves de sua casa com Juliana. Fique aqui por enquanto, disse Larissa antes de se apressar para o trabalho. Enquanto caminhava, Larissa pensava em Joaquim Souza. Ele também havia perdido sua filha, que fugiu de casa por desentendimentos com seu pai. Os rumores diziam que o namorado da filha não era do agrado de Joaquim, e ela, desafiando a vontade do pai, foi com seu amor, cortando todos os laços. Joaquim, inicialmente furioso, acabou consumido pela tristeza e pelo luto pela filha desaparecida. Talvez ela esteja em uma situação semelhante à de Juliana, pensou Larissa. O dia de trabalho passou rapidamente, e à noite Larissa correu ao supermercado para comprar guloseimas para Juliana e Gabriel. De volta em casa, enquanto desempacotava as compras, Juliana começou a preparar a comida com habilidade. Enquanto cozinhava, murmurou um ditado que chamou a atenção de Larissa. Para o faminto, qualquer caça é boa. Intrigada, Larissa perguntou sobre o significado dessas palavras. Era o que uma amiga minha costumava dizer, explicou Juliana. Ela sempre dizia isso antes das refeições, agora eu digo em sua memória. Larissa passou outra noite em claro, mas desta vez sua mente estava ocupada com cálculos e planos. Precisava encontrar uma forma de ajudar Juliana e Gabriel, garantindo que tivessem um futuro mais seguro e estável. Após 2 idas consecutivas ao supermercado, Larissa percebeu que seu salário não seria suficiente para sustentar a si mesma, Juliana e o pequeno Gabriel. As necessidades alimentares do bebê de 3 meses eram específicas e não podiam ser ignoradas. Gabriel precisava de alimentos nutritivos como requeijão caseiro, ovos e carne magra. Larissa sabia que ele não deveria sofrer pelas complicadas circunstâncias que os adultos ao seu redor enfrentavam. Pensou na única solução possível: pedir permissão a Joaquim Souza para levar para casa as sobras dos banquetes do restaurante. Essas sobras, muitas vezes pratos intactos e de alta qualidade, eram um recurso valioso para os empregados. Até então, Larissa nunca havia considerado essa opção, orgulhosa de poder se sustentar com seu salário. Mas agora a situação exigia uma mudança em seus princípios. Uma semana depois, reunindo coragem, Larissa se aproximou de Joaquim Souza. Normalmente, nunca pediria isso, mas surgiram algumas circunstâncias. Posso levar as sobras do banquete hoje? É realmente necessário. Joaquim levantou uma sobrancelha, surpreso. Você começou a cuidar de um animal de estimação? Larissa corou, explicando rapidamente que ainda não estava pronta para animais de estimação,
mas precisava ajudar pessoas necessitadas, e usou a expressão que havia ouvido de Juliana 2 dias antes: para o faminto, qualquer caça é boa. Ao ouvir esse ditado, Joaquim empalideceu. Esse era um dito que seu amigo de longa data, Carlos, que morreu em um acidente de helicóptero, costumava dizer. Carlos havia trazido o dito da guerra e o usava apenas em um círculo familiar restrito. Após a morte de sua esposa, Beatriz, o dito se tornou uma recordação compartilhada apenas entre ele e sua filha desaparecida, Camila. Joaquim, sozinho em seu escritório, pegou uma garrafa de água mineral e bebeu quase de um gole só, tentando acalmar seus pensamentos agitados. Camila voltou, se perguntava. Era apenas uma coincidência ou poderia ser uma pista sobre sua filha desaparecida? Durante anos havia perdido a esperança de encontrá-la, mas agora um fio de possibilidade aparecia, e sabia que não podia ignorá-lo. Joaquim Souza estava mergulhado em um turbilhão de emoções. A tímida esperança de que sua filha Camila pudesse ter retornado se misturava com o medo de que fosse apenas uma ilusão. Seu coração batia aceleradamente com a possibilidade, mas a incerteza o atormentava. Caminhava de um lado para outro em seu escritório, dominado por uma impaciência ardente. E se não for Camila? Como ela reagiria ao me ver novamente? O que lhe diria? As perguntas giravam em sua mente, cada uma aumentando sua ansiedade. A necessidade de esclarecer a situação era urgente, mas temia agir precipitadamente e assustá-la. Enquanto o banquete no restaurante se desenrolava, Joaquim sentia que cada segundo se arrastava. Os convidados, imersos em alegria e celebração, pareciam alheios à angústia que ele sentia. Para Joaquim, a festa parecia um contraste cruel com sua própria inquietude. Finalmente, quando o relógio se aproximava da meia-noite, as pessoas começaram a se dispersar, e o restaurante se esvaziou lentamente. Joaquim, ansioso, desceu e entrou em seu carro, estacionado estrategicamente perto da saída do restaurante. Seus olhos estavam fixos na porta, esperando ansiosamente a saída de Larissa. Enquanto esperava, a dor de um passado distante ressurgia com força. Refletia sobre sua rigidez com Camila, questionando suas próprias ações. Se Beatriz estivesse aqui, ela teria encontrado uma forma de suavizar as coisas, pensou, lembrando de sua esposa falecida e como ela teria lidado com a situação. Perdido em suas lembranças, Joaquim quase perdeu o momento em que Larissa saiu do restaurante. Seguiu-a discretamente até sua casa, que estava a uma curta distância. Ao chegar, viu Larissa no alpendre, visivelmente alterada e chorando. O que aconteceu, Larissa? Você está bem? Perguntou, sua voz trêmula revelando sua preocupação. Entre soluços, Larissa explicou que havia encontrado uma mãe com um bebê dias antes e que agora Juliana e o bebê haviam desaparecido de forma abrupta e misteriosa. Desapareceram sem deixar rastro. As coisas do bebê estão espalhadas pelo chão e as chaves estão sobre a mesa. Não tenho ideia do que pode ter acontecido, disse, sua voz carregada de confusão e preocupação. Joaquim entrou na casa com Larissa, procurando pistas que explicassem a repentina desaparecimento. No chão, viu um pacote de fraldas aberto e uma mamadeira ainda cheia. Ao se agachar para pegar os objetos, sua atenção foi atraída por uma fotografia virada para baixo. Com mãos trêmulas, ele a pegou e sentiu uma dor aguda atravessar seu coração. Era uma foto de seu casamento com Beatriz, a melhor que tinham, e que havia desaparecido no mesmo dia em que Camila fugiu de casa. É ela, pensou Joaquim, a emoção tomando conta dele após tantos anos. Mas onde está agora? Que tragédias enfrentou para desaparecer assim? O descobrimento da fotografia reavivou a esperança e o temor no coração de Joaquim. Sabia que precisava encontrar respostas, não só para si mesmo, mas também para ajudar Larissa a entender o que havia acontecido com Juliana e Gabriel. A noite avançava, e Joaquim sentia que cada momento era crucial para desvendar o mistério que agora se apresentava diante dele.
com dedos trêmulos e desobedientes, folheava freneticamente sua lista de contatos. Se perguntava se Camila poderia estar escondida na casa de algum conhecido, temerosa de voltar para casa com o bebê. Eu aceitaria de volta com 1 ou 100 filhos, se fosse necessário, pensou. Mas onde poderia ter ido? A busca desesperada foi interrompida pela voz firme de uma vizinha que chegou para visitar Larissa. Desculpe incomodar à noite, Larissa. Por que você chora tanto? O pequeno teve febre e vômitos, mas já passou. Não encontrei o telefone de sua mãe, então vim correndo para avisar que levei os dois ao hospital. Sempre estou aqui para ajudar, disse a vizinha, tentando acalmar Larissa. Joaquim, ignorando a conversa, correu para seu carro, seguido de perto por Larissa, que deixou as sacolas no alpendre e correu atrás dele. A excitação e a ansiedade dominavam Joaquim. Será que finalmente vou reencontrar minha filha? Pensava enquanto dirigia pelas ruas à noite. Ao chegar ao hospital, Joaquim e Larissa se dirigiram rapidamente à recepção. A enfermeira, percebendo a urgência da situação, deu-lhes o número do andar e do quarto onde poderiam encontrar a mulher que buscavam. Joaquim subiu correndo as escadas, com Larissa tentando acompanhá-lo. Ao chegar ao quarto, Joaquim abriu a porta com mãos trêmulas. Lá dentro, uma mulher jazia na cama, olhando pela janela, e ao seu lado, em um berço, um bebê. Camila, minha filha, disse Joaquim, sua voz carregada de emoção. Mas, ao se virar, a mulher na cama não era Camila. Você não é minha filha, disse Joaquim, sua voz falhando. Não, não sou Camila, respondeu a mulher, que era Juliana. Camila era minha melhor amiga. Nos conhecemos há 7 anos, depois que ela fugiu de casa com Rodrigo. Ele morava no mesmo prédio que eu em nossa cidade. Joaquim se sentou, tentando assimilar as palavras de Juliana. A história que ela começou a contar era longa e cheia de detalhes sobre a vida de Camila após ter fugido de casa. Joaquim ouvia atentamente cada palavra, aumentando sua compreensão sobre os eventos que levaram à situação atual. Juliana continuou sua história, revelando detalhes íntimos da vida que compartilhou com Camila. Vivíamos no mesmo corredor de um prédio comunitário, compartilhando a cozinha e a geladeira. Nossas mesas estavam uma ao lado da outra. Camila e eu nos tornamos amigas rapidamente. Ela era vibrante, cheia de vida e coragem, qualidades que sempre admirei. Ao seu lado, me sentia mais viva, como se despertasse em mim uma energia que nem sabia que tinha. Conversávamos durante horas. Camila tinha essa habilidade de entender as pessoas com poucas palavras. Quando discutia com Rodrigo, vinha desabafar comigo. Ele era o tipo de pessoa que se destacava em festas, mas não estava feito para a vida familiar. Gastava dinheiro sem pensar, saindo com amigos, enquanto Camila ficava em casa, frustrada e sozinha. Tentava falar com ele, mas Rodrigo era um sedutor nato e sempre encontrava uma maneira de acalmá-la, embora o ressentimento permanecesse. Com o tempo, as brigas entre eles se intensificaram. Camila era forte, não se dobrava facilmente, e Rodrigo, incapaz de lidar com a situação, saía batendo a porta. Camila vinha a mim, lamentando ter fugido de casa, mas seu orgulho a impedia de voltar. Falava muito sobre você e sobre sua mãe, sobre a família unida e harmoniosa que formavam. Se perguntava para onde poderia ir depois de ter crescido em um lar tão amoroso. Então, Rodrigo teve uma ideia para ganhar dinheiro. Disse a Camila que trabalharia em outra cidade. Empacotou uma mala e foi embora. Nunca acreditei nele. Falava ao telefone com outra mulher, e estava claro que não era sua esposa. Essa mulher parecia ter dinheiro, e Rodrigo sabia como aproveitar isso. Camila descobriu que estava grávida após a partida dele. Queria lhe contar, mas ele havia desaparecido sem deixar rastro. Após o nascimento de Gabriel,
Camila decidiu voltar para casa, mas esperou até que ele tivesse pelo menos 3 meses. A viagem seria longa. Mas, infelizmente, um incêndio devastador ocorreu em nosso prédio. A antiga instalação elétrica foi a causa. Eu estava no trabalho naquele dia. Quando voltei e vi fumaça saindo das janelas, os bombeiros já estavam lá. Corri para cima, mas era tarde demais. Tudo estava queimado. Camila e um vizinho idoso morreram no incêndio. Conseguimos salvar Gabriel. Camila, ao perceber o perigo, o havia colocado no corredor com algumas de suas coisas. A encontraram morta na porta de seu quarto. Joaquim Garcia ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. A história de Juliana revelava uma série de tragédias e desencontros que haviam marcado a vida de sua filha e agora de Gabriel. Depois do incêndio, só restaram Gabriel e eu, continuou Juliana, sua voz sufocada pela emoção. Entre as poucas coisas que consegui salvar no carrinho de bebê, encontrei uma foto sua. Camila guardava como seu bem mais precioso. Juliana fez uma pausa, lutando para conter as lágrimas. Me instalaram em uma moradia temporária, e Gabriel foi levado ao hospital. Os serviços sociais negaram meu pedido para ficar com ele. Sem marido, sem casa, estava sozinha com as cinzas de uma vida que já não existia. Juliana descreveu como começou a buscar o endereço de Joaquim, mas não foi uma tarefa fácil. Gabriel estava mal no abrigo, havia emagrecido, estava pálido e chorava constantemente. Um dia, ao abraçá-lo, ele gritou de dor. Levantei sua camiseta e vi um hematoma. Alguém estava machucando meu pequeno Gabriel. A voz de Juliana tremia de raiva e tristeza. Estava emocionalmente instável após o incêndio, e a raiva me consumia. Sem pensar nas consequências, peguei Gabriel e fugi. Consegui uma carona com um caminhoneiro até esta cidade, mas não sabia como encontrá-lo. Tinha medo de ser presa, então evitava lugares oficiais. Juliana olhou para baixo, lembrando sua desesperança na ponte onde Larissa a encontrou, no limite. Mas Deus me impediu de cometer um erro terrível. Foi assim que terminei na casa de Larissa. Joaquim Garcia ouvia em silêncio, sua expressão era de profundo dor. Estava sentado, segurando a cabeça com as mãos, balançando suavemente. Larissa observava com lágrimas nos olhos, desejando poder aliviar o sofrimento dele e de Juliana. Juliana quebrou o silêncio. Preciso alimentar Gabriel. Joaquim se endireitou, parecendo ter envelhecido anos em minutos. Não se preocupe, disse com firmeza. Você trouxe meu neto de volta. Minha casa agora é sua casa também. Cuidarei dos assuntos legais. Deixe-me pegar suas coisas e as de Larissa. Joaquim saiu rapidamente do quarto, dizendo a Larissa que a esperaria no carro. Larissa assentiu para Juliana e seguiu Joaquim. Mais tarde, diante de uma tumba modesta, 4 pessoas se reuniram: Joaquim, profundamente comovido, Larissa, Juliana e o pequeno Gabriel em seus braços. Juntos, enfrentavam o passado e olhavam para um futuro incerto, mas agora unidos por laços inesperados e profundos. Contemplavam a superfície brilhante e escura de um monumento recém-instalado, onde a imagem de uma jovem de olhos escuros e cabelos selvagens sorria serenamente. Pelo menos nos encontramos, minha filha, disse Joaquim Garcia com a voz embargada, colocando um ramo de rosas borgonhas sobre a tumba. Perdoe seu pai tolo e orgulhoso. Sei que me escuta. Juliana, ao seu lado, tocou suavemente seu cotovelo. Camila sempre falou bem de você. Nunca guardou rancor. Isso é reconfortante, respondeu Joaquim, sua voz carregada de alívio e tristeza. As pessoas precisam aprender a perdoar. Quanto antes, melhor. Lamento ter demorado tanto para entender isso. Larissa, que estava ao seu lado, olhou para Joaquim e disse:
Vamos ficar na cidade por mais alguns dias. Você deve voltar para casa. O restaurante precisa de você, disse Joaquim, olhando para Larissa. Sem você? Perguntou ela, surpresa e um pouco assustada com a responsabilidade. Não se preocupe. Agora você é a administradora. Acostume-se com a ideia. Preciso me dedicar a Gabriel agora. Não poderei estar no restaurante como antes. Joaquim, com essas palavras, pegou Gabriel em seus braços, abraçando-o com carinho. Juntos, se dirigiram à saída do cemitério, prontos para começar uma nova etapa em suas vidas, cheia de complexidades e incertezas, mas agora unidos por um vínculo de amor e esperança renovada. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.